Eu venho saudar vós ouvintes da palavra de Deus. Hoje eu venho falar sobre um novo tema de Jesus Cristo para com você. Hoje eu quero falar com você sobre a graça, baseada no capítulo 2 do livro de Efésios, versículo 8, que diz assim: Pela graça vós sois salvos, e isto é por meio da fé. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Sabemos que no dia 31 de outubro completou 500 anos da Reforma Protestante. E sabemos que a Reforma Protestante existia alguns pilares. Pilares que eram conhecidos como solos Christus, sola fide, que é só a fé, só a glória a Deus. E um dos outros pilares são só la gratia, no latim, que traduzindo para o português significa só a graça. Eu e você, aqueles que estão em Cristo Jesus, foram alcançados por uma coisa maravilhosa de Deus, o que? Chamada graça. Se você for no dicionário da língua portuguesa, você vai ver que graça significa favor imerecido. Graça significa aquilo que você não merecia e mesmo assim você ganhou. Graça é aquilo que você não tem mérito algum de receber aquilo, mas mesmo assim você recebeu aquilo. Imagine que o seu pai tem um. Você aprontou o ano todinho com seu pai e com sua mãe. Você desobedeceu eles, você não seguiu os conselhos deles. E no final do ano, o seu pai chega com aquele presente que você sonhou a vida inteira. Aí você recebe aquele presente até meio que constrangido, porque você fala: Nossa, mas eu não merecia esse presente. Eu só dei desgosto pro meu pai o ano inteiro. E mesmo assim, ele me deu esse presente, mesmo sem eu merecer. O homem pecou no início. O homem não foi feito para conhecer o mal. Deus fez o homem apenas para conhecer o bem. Deus fez o homem na inocência e na santidade. Mas acontece que o homem escolheu conhecer o mal. E a partir que o homem escolheu conhecer o mal, o pecado invadiu a vida do homem. E o pecado tendo invadido a vida do homem, começou a degeneração do homem. O homem passou a perder o elo, o contato com Deus. O homem passou a perder a consciência do que era certo ou errado. O homem passou a desagradar a Deus de tal forma que ele perdeu totalmente a semelhança com Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o homem perdeu essa imagem porque o pecado estava deturpando a criação de Deus. Mas na palavra de Deus, em Ezequiel, está escrito que a alma que pecar, essa vai morrer. Em Romanos 6 e 23 diz que o salário do pecado é a morte. Deus não poderia voltar atrás da sua palavra. Em Gênesis 3, Deus disse para Adão e Eva: Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia que comerdes deste fruto, no dia que você me desobedecer, você vai morrer. Foi o veredito de Deus, foi a sentença de Deus. E o que o pecado estava trazendo sobre a humanidade? Condenação. O homem escolheu pecar, o homem escolheu seguir o seu próprio caminho. O homem, porque em Isaías 53 diz que como ovelhas desgarradas de seu pastor, nós estávamos. Nós estávamos seguindo o nosso próprio caminho, o que nós achávamos que era certo e o que era conveniente. Não demos a mínima para o que Deus tinha dito para nós. Não demos a mínima para as leis de Deus que trazem vida para o homem. Mas o homem escolheu o seu caminho e o homem estava condenado a estar afastado de Deus eternamente. Mas acontece que por mais que o homem não reconheça, o homem não pode viver afastado de Deus. O homem se degrada, o homem se destrói, o homem sofre pela falta de Deus. O homem sofre porque Deus não está com ele. Muitas pessoas pensam que o afastamento eterno de Deus é uma coisa simples, não. O pior sofrimento do afastamento eterno de Deus, da condenação do pecado,
é você viver afastado de Deus eternamente. O homem não suporta viver sem a presença de Deus, por mais que ele não reconheça isso. Mas o pecado estava condenado, o pecado estava sobre o homem, e o pecado trazia a condenação, e Deus não podia voltar atrás da sua palavra, porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É a palavra de Deus que nos diz isso. Como que o homem poderia ser salvo? Como que o homem poderia retornar à graça? Como que o homem poderia ter acesso de novo a Deus? Como que o homem poderia ter o presente de Deus se o homem escolheu desobedecer a Deus? Se o homem merecia a condenação, por quê? Porque ele escolheu o pecado, ele optou. Deus revelou a sua vontade ao homem, mas o homem escolheu não seguir a vontade de Deus, escolheu seguir o que ele achava certo, o que era conveniente para ele. Mas acontece que Deus entra com uma coisa maravilhosa chamada graça. Graça. Favor imerecido de Deus. Deus decide enviar o seu único filho para nos substituir no castigo do pecado. E o seu único filho, Jesus Cristo, desce a essa terra como um homem, se dispõe da sua glória, se humilha, se faz homem semelhante a mim como a você, e desce a essa terra e passa pelo que eu e você passa e caminha para a cruz. Na cruz ele sofre as piores dores. Na cruz ele sofre o peso dos meus e seus pecados. Na cruz ele bebe o cálice da ira de Deus sozinho. Na cruz ele assume o meu castigo, o seu castigo, e consume e paga com o seu próprio sangue o meu e o seu castigo. Jesus gritou do alto da cruz, tetelestai, que em grego significa está consumado. Quando Jesus Cristo deu aquele grito no alto da cruz, ele diz: está pago o preço do homem. A porta da graça se abriu. Agora o homem pode se achegar a Deus de novo. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus, a graça foi estabelecida sobre a terra. O que é a graça? Eu não mereço a salvação. O que eu mereço é a condenação. Mas Jesus Cristo abriu uma coisa chamada graça para mim. Ele já pagou pelos meus pecados no meu lugar. Agora eu reconheço que sou um pecador e reconheço que os meus pecados só podem ser perdoados em Jesus Cristo. A partir do momento que eu reconheço isso, eu passo a andar sobre Jesus Cristo. Eu passo a obedecer a palavra de Deus. Eu passo a vivenciar a palavra de Deus. E a partir disso, não porque eu mereço, mas pela graça de Deus, o presente de Deus, o favor imerecido de Deus, eu sou salvo. A graça de Deus, ela não olha quem você é. Não, porque a graça de Deus, a salvação de Jesus Cristo não é por méritos. É porque Ele pagou por nós. Ele não olha quem você é. Ele chama você para a salvação. Ele não, a graça de Deus não olha para o seu passado. Não olha para o que você fez no seu passado, nem no seu presente. Não, a graça de Deus, ela lhe chama para que você possa vir à salvação, para que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A graça de Deus só exige uma coisa de você, que você reconheça os seus pecados. E a partir do momento que você reconheça os seus pecados, você se arrependa dos seus pecados e você venha até Jesus Cristo e confesse Ele como seu Salvador. É só isso. A partir do momento que você faça aí, você diz assim: ah, mas eu tenho que fazer isso, tenho que passar 10 anos, 20, 25 anos em Cristo Jesus para eu ser salvo? Não. Basta uma atitude sua, você dizer: eu preciso de Jesus, eu sou um pecador e eu sei que só Ele pode perdoar os meus pecados e eu aceito Ele como meu Salvador. A partir do momento que você tomar essa atitude na sua vida, a salvação é instantânea. A partir daquele momento você é salvo. Só o que você terá de se preocupar é com a santificação para vivenciar a palavra de Deus até a vinda dele.
A salvação não é por méritos. A salvação não é porque eu sou bom. A salvação não é porque eu mereço. Não. A salvação é pela graça de Deus. Nenhum homem na terra merecia a salvação. Todos mereciam a condenação, mas a misericórdia de Deus e a graça de Deus, o favor imerecido de Jesus Cristo, trouxe a salvação ao homem. Jesus Cristo amou a mim e amou a você de tal forma que ele se entregou naquela cruz. Ele doou a sua vida. Ele se humilhou, mesmo sendo Deus, naquela cruz. Ele derramou seu sangue. Ele venceu a morte por mim e por você. Ressuscitou ao terceiro dia, porque ele nos amou. E não porque a Bíblia diz que nós somos em Cristo, nós somos mais que vencedores. E aqui entra o contexto da graça. Imagina uma partida de futebol, é uma final de campeonato, Flamengo contra Fluminense, digamos. E o Flamengo já entra em campo, campeão. Não precisa nem jogar com o Fluminense. Ou então o São Paulo já entra campeão contra o Corinthians. Não precisa jogar a partida. Por quê? Porque alguém já jogou por ele e venceu. Imagina você no restaurante, você está comendo de tudo e você chega na conta para pagar a conta que deu para você e aí ele fala para você, o caixa, não, não precisa pagar. Outra pessoa vem aqui no seu lugar e pagou a conta para você no restaurante. Tudo que você pagou, tudo que você comeu aqui no restaurante já está pago. Já está pago. Isso é a graça. Nós merecíamos pagar pelo nosso pecado, mas Jesus Cristo pagou no nosso lugar. E hoje você, meu amigo, pode ter acesso a essa graça. A salvação não é elitista, a salvação não é seletiva, a salvação chama todos ao seu encalço. Jesus Cristo chama você para a salvação. Por quê? Porque Ele te ama. Jesus Cristo chama você para a salvação. Ele não olha o seu passado, pelo contrário, Jesus Cristo quer apagar o teu passado, transformar você numa nova criatura, para que você possa vivenciar coisas maravilhosas como uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus Cristo quer te salvar, meu amigo. Venha para Ele, venha para a graça. Salvação não é por mérito, salvação não é por bondade, salvação foi porque Deus nos amou e providenciou a salvação. Nós não merecíamos a salvação, mas a bondade, a misericórdia e a graça de Deus foi tão maravilhosa que Ele nos deu a salvação. Se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e quer ter essa graça, levante a sua mão e diga: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador, escreve meu nome no livro da vida, reconheço que eu não sou nada, e nesse instante eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador de minha vida. Venha para Jesus Cristo, venha para a graça de Jesus, pois uma vida sem Jesus Cristo é uma perca de tempo total.